O meu nome é Silvio Rosendo, para fazer um relato de uma experiência que eu tive algum tempo atrás. Essa experiência é conhecida como EQM, experiência de quase morte. Isso ocorreu há bastante tempo atrás, né? Foi em 1984, eu estava com uns 30 anos, recém-casado, morava próximo da praia, morava na Barra da Tijuca, próximo da praia. Naquela época, o bairro era muito vazio, ainda estava começando aqui a Barra, né? Era muito vazio. Então, eu costumava ir à praia muito cedinho, assim, umas 6h30, 7 horas da manhã, dar uns mergulhos, tomar um banho, eu ia com a minha esposa antes de trabalhar. Numa dessas idas lá à praia, nós chegamos lá, a minha esposa começou a nadar, e foi entrando, foi adentrando água dentro, né? Eu achei que estava nadando rápido demais, achei aquilo muito estranho, tentei chamar ela, ela não ouviu, então eu fui atrás dela, comecei a nadar também, fui atrás dela. O que eu percebi é que a gente tinha entrado numa correnteza, né? Quando eu consegui alcançar ela, ela já estava bastante lá no fundo. E aí a gente começou a tentar voltar, tentar nadar de volta, e depois de um determinado tempo, a gente estava na realidade numa correnteza forte, e a gente não conseguia voltar, a gente só ia mais para o fundo. Começou a baixar um cansaço, né? Bateu aquele cansaço, e por fim o cansaço acabou se sobrepondo à vontade de permanecer ali. E eu comecei ela, minha esposa, ela afundou, porque ela já não estava mais aguentando. Aí eu mergulhei, consegui pegar ela, trouxe ela para cima. Mas nisso que eu trouxe ela para cima, ela entrou em pânico e me empurrou para baixo para tentar apoiar, né? Se apoiar e levantar a cabeça, colocar a cabeça fora d'água. Mas com isso daí me jogou para baixo, né? E a essas alturas eu já não tinha mais força. Aí eu já realmente tinha desistido. Eu não sei quanto tempo durou isso, entende? Eu simplesmente fui afundando, afundando. Eu não sei quanto tempo durou, mas isso depois de um determinado momento, não sei quanto tempo, eu me percebi que eu estava flutuando assim a uns 4 metros mais ou menos acima da água. E achei aquilo estranho, né? Eu fiquei olhando, não estava entendendo, eu não conseguia fazer conexão com nada, era uma situação muito bizarra para mim. E de repente eu comecei a perceber, eu comecei a ver imagens e começou a passar como se fosse um filme da minha própria vida. É um filme de tudo, de todas as circunstâncias que tinham ocorrido na minha vida. E isso vinha desde a minha adolescência, desde a infância, né? Vinha numa ordem assim cronológica, não é, em blocos. Não era sequencial, né? Era uma coisa linear, mas ao mesmo tempo era em bloco. Era muito rápido, vinha muita coisa, mas eu entendia tudo, tudo. Era interessante, é como se eu estivesse lendo um livro em alta velocidade, vinha tudo, as imagens, vinha tudo. E tinha um fato interessante que era a parte emocional, a parte de empatia. Eu percebia todas as emoções das circunstâncias, do contexto que eu estava vivendo, vivenciando ali. Eu apenas observava. Para mim, aquilo era tudo como se fosse um filme mesmo, né? Mas só que eu percebia, eu sentia as minhas emoções quando acontecia determinadas situações. Então eu tinha uma determinada vivência, uma determinada situação que eu estava vivendo lá, e eu sentia a emoção daquele momento. Mas mais do que isso, eu sentia a emoção do outro. É diferente quando a gente fala assim, eu estava conversando com alguém e percebi que essa pessoa ficou com raiva ou ficou feliz. É uma percepção, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, era o sentimento do outro mesmo. Vinha tudo embolado. Eu percebia o meu sentimento, percebia o sentimento do outro. E isso de uma forma muito profunda, né? Desde situações simples até as situações mais complexas, né? Desde lá da infância, brincando com outros meninos, até já adulto. Eu tive essas vivências, veio passando isso de uma forma muito rápida, isso passava de uma forma muito rápida. E aí eu estou naquela situação e, de repente, eu comecei a perceber à minha esquerda
a uns 6 metros acima de mim, à minha esquerda, eu percebi que tinha era como se fosse um portal, entende? Era um portal, mas era como se tivesse, ele não tinha moldura, era como se fosse recortado no céu, recortado no ar, como se tivesse aquilo flutuando no ar, né? Não tinha moldura. Era uma luz branca, difusa, muito suave, né? E era agradável, era envolvente, era muito agradável. E aquilo me atraía lentamente. Eu lentamente me sentia cada vez mais atraído, atraído no sentido mesmo de me aproximar. Eu ia me aproximando devagarinho, eu ia flutuando em direção àquela luz, né? E quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia era um sentimento difícil de explicar, era uma êxtase, assim, uma paz muito profunda, uma vasta, muito grande, assim, uma imensurável harmonia. É como se eu tivesse, é como se tivesse uma harmonia em todo o universo. Eu estivesse em harmonia com o universo. Como se tudo estivesse na mais perfeita ordem. Estivesse tudo em equilíbrio, na mais perfeita ordem. Era uma paz, é algo que eu realmente eu não consigo explicar. Entende? É difícil colocar isso em palavras. E eu estava sendo atraído para aquele portal, né? E quanto mais eu me aproximava do portal, mais intensificava, mais forte, mais impactante era aqueles sentimentos, né? Era um conjunto de sentimentos. Eu nunca encontrei, na realidade, isso já aconteceu há 30 e poucos anos, né, 36 anos, eu nunca encontrei uma palavra que pudesse expressar ou pudesse fazer uma analogia, né, com o estado de regozijo, de êxtase, que eu me encontrava naquele momento ali. Eram sentimentos muito fortes, mas muito fortes mesmo. E eu estou sendo, assim como arrastado, entende? Sugado para aquele portal. E, de repente, eu percebi uma movimentação na água. E a movimentação na água é que me chamou a atenção, porque eu estava alheio, né? Até esse momento eu estava alheio a tudo, a tudo mesmo. E aí eu percebi aquela movimentação, aquela agitação na água, eu percebi que era minha esposa, que estava muito aflita, né, se debatendo na água, tentando se manter em cima da água, não estava conseguindo se manter ali. E, ou seja, aí a minha atenção se voltou para ela ali, naquele ponto ali. Mas eu continuava magnetizado mesmo pelaquela luz. Eu continuava simplesmente me encaminhando para aquela luz. Mas aí, nesse momento, eu entendi, não é que alguém falou, eu não vi ninguém, não ouvi voz, não tinha nada disso. Foi apenas o entendimento, entende? Havia uma escolha, eu podia fazer uma escolha, tinha uma escolha, não era nem eu podia fazer, eu tinha uma escolha, eu tinha que fazer uma escolha naquele momento. Ou eu, ou eu simplesmente me mantinha neutro e com isso daí eu iria continuar caminhando para aquele portal, ou então eu tinha que decidir voltar e ajudar a minha esposa. Olha, sinceramente, essa foi a decisão mais difícil que eu tomei em toda a minha vida. Pode parecer estranho, porque ela é minha esposa. Eu tinha que voltar e ajudar ela. Mas eu tinha que renunciar a toda aquela paz do universo, a toda aquela harmonia e voltar. Até hoje, quando eu falo isso, me impacta. Até hoje eu sinto que, caramba, aquilo não tem explicação, aquilo não tem palavras que é, a gente possa mostrar o que a gente estava sentindo, o que eu estava sentindo naquele momento. Mas no momento que eu optei, no momento que eu pensei em ajudar a minha esposa, foi de imediato, eu já estava embaixo d'água. Eu já me vi embaixo d'água, eu percebi a minha esposa lá em cima, embaçado, a imagem dela era muito embaçada, mas eu vi ela se debatendo, né? Lá em cima, a imagem era de uma forma muito embaçada ainda. E aí eu procurei reunir forças naquele momento e eu nadei em direção a ela.
fui subindo, fui nadando para cima com toda a vontade, com toda a força, coloquei toda a vontade que eu tinha e consegui segurar ela e colocar a cabeça dela para fora da água. Ela já estava muito fraca, já estava começando realmente até a afundar. Eu procurei manter ela para fora d'água. Aliás, até hoje eu não sei como é que eu arrumei tanta força para chegar até ali. Eu fiz aquilo sem pensar, eu simplesmente fui fazendo, né? Aí eu olhei para a areia e procurando ajuda, né? Porque era de manhã cedo, não tinha ninguém na praia quando eu cheguei. Aí eu estava procurando ajuda, alguém que pudesse ajudar a fazer alguma coisa, porque eu não ia conseguir sair dali. E tinha um trailer, eu reparei que tinha um trailer na areia, e nesse trailer tinha, eu vi um rapaz, só a cabeça, só parte do corpo, só a parte de cima, assim, como está vendo aqui a minha, parte do tórax para cima. Ele estava atrás do trailer, né? Eu não dava para ver ele direito. Mas eu comecei a levantar a mão e tentar chamar a atenção dele, gritar por socorro, mas estava muito longe, a voz não ia chegar lá. Mas eu tentava levantar a mão e movimentar bastante a mão. Aí eu observei que ele começou a fixar bem o olhar dele na água, ele começou a olhar, e aí ele de repente saiu de trás do trailer, levantou a mão, ele estava com um par de pato na mão, um par de pé de pato na mão. Aí ele levantou e acenou no alto o pé de pato, como mostrando que ele estava disposto a entrar na água e ir lá ajudar a gente. E ele estava preparado para aquilo, porque ele estava com o pé de pato. Né? Aí eu fiquei esperando, comecei a conversar com minha esposa, falar que estava entrando alguém, que alguém ia nos ajudar, estava entrando e tudo. E realmente o rapaz colocou o pé de pato, entrou, chegou rapidamente na gente, chegou muito rápido, porque ele veio nadando na correnteza com o pé de pato. Chegou rapidinho e falou que a gente estava numa correnteza, que tinha um método para sair daquilo, a gente não podia nadar direto para a praia. Aí ele foi levando a gente, foi conduzindo, perguntou se eu ainda tinha condições, e foi conduzindo a gente ainda entrou um pouco mais profundo e depois é que saiu um pouco de lado, como saía muito longe até do trailer onde que estava, mas ele demonstrou que ele tinha conhecimento, né, aquilo dali. E aí a gente saiu da areia, minha esposa tinha desmaiado, eu vim ajudando ele a trazer, mesmo na água, né, ela veio boiando, eu vim puxando por um lado, ele pelo outro, até chegar na areia eu quase que eu aqui desmaiei. A gente colocou no carro, fomos para o posto do Corpo de Bombeiro, e lá eles fizeram os primeiros atendimentos, a gente começou a se recuperar. E o rapaz me contou, quando ele estava voltando de carro, trazendo a gente de volta, ele me contou que ele era salva-vida. E ele tinha sido contratado para trabalhar ali naquela área, e que aquele era o primeiro dia dele. E então ele tinha decidido chegar mais cedo para conhecer o local, ver como é que estava o mar e tudo, e estava tomando café. Quando ele observou, ele decidiu olhar lá para o mar para ver como é que estava e percebeu que tinha um movimento lá dentro da água. Ele me disse que não acreditou quando viu que tinha alguém lá dentro da água precisando de ajuda, porque quando ele chegou ele não viu ninguém, não tinha ninguém na praia. Ele demorou a acreditar que realmente tinha alguém, né, lá dentro da praia pedindo ajuda. E eu fui para casa com a minha esposa. Chegando em casa, eu contei para ela o que tinha acontecido, né? A vivência que eu tinha tido, a experiência que eu tinha tido, aquilo tudo para mim era muito estranho, sabe, era uma coisa que eu não tinha como explicar, eu não sabia, não tinha como explicar. Eu contei para ela e falei para ela, não comenta isso com ninguém, não fale isso para ninguém, porque simplesmente eu vou considerar a gente louco. Né? Eu estou contando para você que é uma forma de desabafar, mas não fala isso para ninguém. Nessa época, alguém uma vez me perguntou, mas você não sabia o que era EQM? Eu não tinha a menor ideia do que era EQM. Isso era 1984, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso não. Quer dizer, para saber alguma coisa, saber pesquisa sobre EQM, era impossível, não tinha pesquisa sobre EQM no Brasil. Uma pessoa que não tivesse envolvimento científico nisso daí, jamais saberia. Eu não tinha a menor informação, nunca tinha ouvido falar, nunca, nunca. Eu vim ouvir falar isso muito tempo depois, eu acho que em 2010, 2007, eu já não lembro mais. Bom, mas depois disso eu passei
assim, várias semanas num ostracismo, né, fechado mesmo dentro de mim, porque eu fiquei indignado, eu me sentia indignado. Essa é a única palavra que eu encontro para exprimir, expressar o meu sentimento naquele, naquele pós-fenômeno que eu tinha passado. Eu fiquei indignado porque eu pensava o seguinte, pô, caramba, se lá é tão bom, por que que se lá é tão bom, então, por tão maravilhoso, tão espetacular, tão bom, então por que que eu tenho que permanecer aqui? Para que eu vou ficar aqui se lá era tão bom? Eu não conseguia me encaixar mais no mundo. O mundo e as coisas que existiam nele já não faziam muito significado para mim, não tinham muito sentido. Ficou meio sem graça. Eu só pensava em voltar, eu ficava pensando que eu não tinha que ter feito aquela escolha, eu tinha que ter ido, porque aquilo era a coisa mais maravilhosa que existia no mundo. E o que me consolava, sinceramente, pode parecer uma coisa assim meio impactante, mas o que me consolava era eu saber que um dia eu iria morrer. E isso era inevitável, entende? Um dia eu ia morrer. Então, um dia eu ia voltar para lá. Isso levou um mês e meio, talvez. Mas com o passar do tempo, né, eu fui me integrando no dia a dia, no cotidiano lá da vida. Mas eu nunca mais olhei o mundo, nem as pessoas, as coisas no mundo da mesma forma. Mudou muito para mim as coisas. Eu compreendi, uma das coisas que para mim ficou muito clara é que a vida é passageira. E é também uma grande oportunidade para mim evoluir. É a minha oportunidade de evolução. E a partir daí eu passei a priorizar muito as atividades que eu entendo como sendo atividades evolutivas. Passei a dar menos importância, menos valor para aquelas questões do cotidiano, né, para aquelas questões assim do dia a dia. Eu passei a ver as coisas de uma forma mais tranquila, não é? Menos problemático. Passei a ver as coisas mais com um significado mais real. Mas foi duro, foi difícil eu passar aquele mês. Aquele mês foi para mim uma das coisas difíceis, um dos momentos difíceis da vida, porque a minha vontade era de voltar. Eu não pensava em suicídio, não é isso. A questão não é essa. A questão é que eu não aceitava bem a ideia de eu ter decidido em voltar, porque eu tinha opção, eu podia simplesmente permanecer como estava, né? E continuar, ir em frente sem problema nenhum. Bom, essa foi a experiência que eu tive, isso foi o que aconteceu, né? E a partir daí eu comecei a estudar, depois de um tempo eu passei a ler sobre o assunto, depois de muito tempo, né, lá para 2010, passei a entender melhor todas essas questões. O diferencial disso daí foi primeiro eu perceber que, bom, o maior diferencial para mim mesmo disso daí foi não ter mais medo da morte. Eu nunca me preocupei muito com a morte, não, mas eu realmente não tenho, eu perdi totalmente, ficou zero o medo da morte para mim. Eu até achei que isso daí poderia ser um pouco. Eu pensei, poxa, isso daí aconteceu, sei lá, 30 anos atrás, de repente, né, as coisas mudaram, ou aquele impacto daquela vivência, de repente, não continuou assim comigo. Mas há pouco tempo, eu já tive 3 vezes em UTI de cardio, né? Vira e mexe, acontece um lance desse. Eu tive uma UTI de cardio, deve ter, sei lá, 2 anos, não tem mais do que isso não, 2 anos e pouco. E aí eu pensei, pô, caramba, será que vai ser agora? Será que eu vou embora agora? E eu realmente eu percebi que eu me senti da mesma forma como eu estava naquela época. Não, lógico, não teve o fenômeno, não aconteceu nada disso. Mas em relação à morte, eu tinha total segurança, tranquilidade, me sentia bem. Se eu tivesse que ir embora, se eu tivesse que morrer naquele dia ali,
teria morrido bem, tranquilo, sem problema nenhum. Então eu vi que realmente o medo da morte desapareceu lá naquela época, logo assim naquele mês, eu ficava pensando, nesse primeiro mês, assim, depois do fenômeno, depois daquela vivência, eu ficava pensando, pô, por que as pessoas têm medo da morte? Eu não conseguia entender, caramba, não tem motivo de se ter medo da morte, não existe como a gente ter medo da morte. Esse foi um impacto grande, né? A questão de perder esse medo da morte. Os outros impactos foi muito mais voltado para a questão mesmo de valores de vida, essa preocupação com o cotidiano, né? Com aquelas coisinhas pequenas. A gente se preocupa com uma porção de coisa que no final das contas não dá em nada. Ou seja, eu passei a colocar minha atenção naquilo que eu considero que é crescimento para mim. Então eu procuro colocar 100% de atenção nisso. Quando eu estou fazendo alguma coisa e eu paro e pergunto, isso daí tem algum sentido evolutivo, tem algum sentido de crescimento? Se eu achar que não, na hora eu abro mão. Eu abro mão na hora. Eu só procuro fazer na vida aquilo que realmente significa um crescimento para mim. Então, essas pequenas coisas, normalmente eu já passei a deixar para lá também. Eu já estou com idade, é mais fácil fazer isso, né? Bom dia, eu sou Sérgio Savian, sou psicanalista e sempre que eu posso eu estudo o Jung, Carl Gustav Jung. Nesse momento eu estou lendo um livro que é a biografia dele, que é essa aqui, Memórias, Sonhos e Reflexões, do Carl Gustav Jung. Ele me ajuda muito a compreender quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui. Ele vai muito profundo no comportamento humano, na essência humana. E eu queria compartilhar com você o que eu estou lendo aqui nesse capítulo chamado Visões, que eu estou achando muito interessante, que é uma experiência que ele teve, uma experiência de quase morte. Muitas pessoas no mundo tiveram essa experiência, e a descrição que todo mundo dá é que nessa experiência você vai parar num espaço muito incrível. E eu queria ler para você a experiência de quase morte que Jung teve. Vamos lá? No início de 1944, fraturei um pé e logo depois tive um infarto cardíaco. Durante a inconsciência, tive delírios e visões que provavelmente começaram quando, em perigo de morte, administraram-me oxigênio e cânfora. As imagens eram tão violentas que eu próprio concluí que estava prestes a morrer. Disse-me minha enfermeira mais tarde: o senhor estava como que envolvido por um halo luminoso. É um fenômeno que ela observa às vezes nos agonizantes. Eu tinha atingido o limite extremo e não sei se era sonho ou êxtase. Seja o que for, aconteceram coisas muito estranhas. Parecia-me estar muito alto no espaço cósmico. Muito ao longe, abaixo de mim, eu via o globo terrestre banhado por uma maravilhosa luz azul. Via também o mar de um azul intenso e os continentes. Justamente sob os meus pés estava o Ceilão e na minha frente estendia-se o subcontinente indiano. Meu campo visual não abarcava toda a Terra, mas sua forma esférica era nitidamente perceptível e seus contornos brilhavam como prata através da luz maravilhosa azul. Em certas regiões, a esfera terrestre parecia colorida ou marchetada de um verde escuro como prata oxidada. Bem longe à esquerda, uma larga extensão, o deserto vermelho alaranjado da Arábia. Era como se ali a prata tivesse tomado uma tonalidade alaranjada. Adiante o Mar Vermelho e mais além, como no ângulo superior esquerdo de um mapa, pude ainda perceber uma nesga do Mediterrâneo. Meu olhar voltara-se, sobretudo, para essa direção, ficando o restante impreciso. Evidentemente, via também os cumes nevados do Himalaia, mas cercados de brumas e nuvens. Não olhava à direita, sabia que estava prestes a deixar a terra. Mais tarde, informei-me que a distância dever-se-ia estar da terra
para abarcar tal amplidão, cerca de 1.500 quilômetros. O espetáculo da Terra, visto dessa altura, foi a experiência mais feérica e maravilhosa da minha vida. Após um momento de contemplação, eu voltei. Postara-me, por assim dizer, dando as costas ao Oceano Índico, com o rosto voltado para o norte. Parecia-me agora virar em direção ao sul. Algo de novo surgiu em meu campo visual. A uma pequena distância percebi no espaço um enorme bloco de pedra, escuro como um meteorito, quase do tamanho da minha casa, talvez um pouco maior. A pedra flutuava no espaço, e eu também. Vi pedras semelhantes nas costas do Golfo de Bengala. São blocos de granito marrom escuro, nos quais às vezes se escavam templos. Minha pedra era também um desses escuros e gigantescos blocos. Uma entrada dava acesso a um pequeno vestíbulo à direita. Sobre um banco de pedra estava sentado na posição de lótus, completamente distendido e repousado, um hindu de pele bronzeada, vestido de branco. Esperava-me, sem dizer uma palavra. 2 degraus conduziam a esse vestíbulo. No interior, à esquerda, abria-se o portal do templo. Vários nichos cheios de óleo de coco, em que ardiam mechas, cercavam a porta de uma coroa de pequenas chamas claras. Isso eu realmente vi em Kandy, na ilha do Ceilão, quando visitava o templo do Dente Sagrado. Inúmeras fileiras de lâmpadas a óleo cercavam a entrada dele. Quando me aproximei dos degraus pelos quais se chegava ao rochedo, ocorreu-me algo estranho. Tudo o que tinha sido até então se afastava de mim. Tudo que eu acreditava, desejava ou pensava, toda a fantasmagoria da existência terrestre se desligava de mim, ou me era arrancada. Processo extremamente doloroso. Entretanto, alguma coisa subsistia, porque me parecia então ter ao meu lado tudo o que vivera ou fizera, tudo que eu sentia, tudo que se tinha desenrolado em minha volta. Poderia, da mesma maneira, estava perto de mim, eu estava lá, tudo isso, de certa forma, me compunha. Eu era feito de minha própria história e tinha certeza de que era bem eu. Eu sou o feixe daquilo que se cumpriu e daquilo que foi. Essa experiência me deu a impressão de uma extrema pobreza, mas ao mesmo tempo de uma extrema satisfação. Não tinha mais nada a querer nem a desejar. Poder-se-ia dizer que eu era objetivo. Era aquilo que eu tinha vivido. No princípio, dominava o sentimento de aniquilamento, de ser roubado ou despojado. Depois disso, também desapareceu. Tudo parecia ter passado. O que restava era um fato consumado, sem nenhuma referência ao que tinha sido antes. Nenhum pesar de que alguma coisa se perdesse ou fosse arrebatada. Ao contrário, eu tinha tudo o que era e tinha apenas isso. Tive ainda uma outra preocupação. Enquanto me aproximava do templo, estava certo de chegar a um lugar iluminado e de aí encontrar o grupo de seres humanos aos quais, na realidade, eu pertenço. Então, finalmente, compreenderia, isso também era para mim uma certeza, em que relação histórica me alinhava, ou minha vida. Eu saberia o que houvera antes de mim, porque me tornara o que eu sou, e para que minha vida tenderia. Minha vida me pareceu frequentemente como uma história sem começo e sem fim. Tinha o sentimento de ser uma perícope histórica, um fragmento, ao qual faltasse o que precede e o que segue. Minha vida parecia ter sido cortada por uma tesoura longa, corrente, ter sido cortada por uma tesoura numa longa corrente,
e na qual muitas perguntas tinham ficado sem resposta. Por que aconteceu isso? Por que trouxera comigo tais condições prévias? Que fizera eu dela? O que dela resultaria? Eu tinha certeza de que receberia uma resposta a todas essas perguntas, assim que penetrasse no templo da pedra. Aí compreenderia por que tudo fora assim e não de outra maneira. E me aproximaria de pessoas que saberiam responder à minha pergunta sobre o antes e o depois. Enquanto pensava nessas coisas, um fato atraiu minha atenção. Debaixo da Europa ergueu-se uma imagem. Era meu médico, ou melhor, sua imagem, circundada por uma corrente de ouro ou por uma coroa de louros dourada. Pensei imediatamente, ora veja, é o médico que me assistiu. Mas agora aparece em sua forma primeira, como um basileu de Cos. Durante sua vida, foram um avatar desse basileus, a encarnação temporal da forma primeira, que existe desde sempre. Ele agora em sua forma original. Sem dúvida, eu também estava na minha forma primeira. Não cheguei a percebê-lo, somente imagino que deva ter sido assim. Quando ele chegou diante de mim, pairando como uma imagem nascida das profundezas, produziu-se entre nós uma silenciosa transmissão de pensamentos. Realmente, meu médico fora delegado pela terra para trazer-me uma mensagem. Protestavam contra a minha partida. Não tinha o direito de deixar a terra e devia retornar. No momento em que percebi essa mensagem, a visão desapareceu. Decepcionei-me profundamente. Tudo parecia ter sido em vão. O doloroso processo de desfolhamento tinha sido inútil. Não me fora permitido entrar no templo, nem encontrar os homens entre os quais tinha o meu lugar. Na realidade, passaram-se 3 semanas antes que eu decidisse a viver. Não podia alimentar-me, tinha aversão pelos alimentos. O espetáculo da cidade e das montanhas que via no meu leito de enfermo parecia uma cortina pintada com furos negros ou uma folha de jornal rasgada com fotografias que nada me diziam. Decepcionado, pensava, agora é preciso voltar para dentro das caixinhas. Parecia com efeito que atrás do horizonte cósmico haviam construído artificialmente um mundo de 3 dimensões, no qual cada ser humano ocupava uma caixinha. E de agora em diante deveria de novo convencer-me que viver nesse mundo tinha algum valor. A vida e o mundo inteiro se me afiguravam uma prisão e era imensamente irritante pensar que encontraria tudo na mesma ordem. Apenas experimentara a alegria de estar despojado de tudo, e eis que de novo me sentia como todos os homens, preso por fios dentro de uma caixinha. Quando estava no espaço, não tinha o peso e nada podia me atrair. E agora, tudo terminado, sentia resistência contra meu médico, porque ele me conduzira à vida. Por outro lado, inquietava-me por ele, por Deus, ele está ameaçado. Não me pareceu sob a forma primeira. Quando alguém chega a essa forma primeira, é que está para morrer, e desde então pertence à sociedade de seus verdadeiros semelhantes. Repentinamente, tive o pensamento de que ele deveria morrer no meu lugar. Procurei fazê-lo entender da melhor maneira, mas não me compreendeu. Então me aborreci. Por que finge ignorar que é um baliseu de Cos e que já encontrou sua forma primeira? Quer me fazer acreditar que não sabe? Isso me irritava. Minha mulher reprovou a falta de amabilidade que eu demonstrava em relação ao meu médico. Ela tinha razão, mas ele me contrariava, recusou-me a falar de tudo o que vivêramos na minha visão. Deus meu, é preciso que ele preste atenção, não pode ficar tão despreocupado assim. Gostaria de falar-lhe a fim de que tomasse cuidado consigo.
era a minha firme convicção de que ele estava em perigo, porque eu o vira em sua forma original. E com efeito, fui seu último paciente. Em 4 de abril de 1944, sei ainda exatamente essa data, fui autorizado pela primeira vez a sentar-me à beira da cama, e nesse mesmo dia ele se deitou para não mais levantar. Soube que tivera um acesso de febre. Pouco depois, meu médico morreu de septicemia. Ele era um bom médico, tinha algo de gênio, senão não teria aparecido sob os traços do príncipe de Cos. Eu vou parar por aqui. Essa história eu acho incrível. E depois o Jung, nesse mesmo capítulo, ele faz uma relação entre essas visões que ele teve e os sonhos que ele sempre observou durante toda a vida. E conclui: o mundo depois daqui, quando a gente morre, é muito parecido com o mundo dos sonhos. Então, eu, que também sou observador dos meus sonhos e dos sonhos dos outros, eu acho muito importante a gente ter familiaridade com esse mundo do inconsciente, esse mundo onírico, esse mundo das imagens, porque quanto mais a gente se familiarizar com esse mundo, melhor trânsito a gente terá quando sair daqui. Tá bom? Esse é o meu recado e espero que você tenha gostado dessa história.